Olá turma, tudo bem? Estranharam aí o início desse vídeo com esse louvor? Se você não conhece ainda, vale a pena, né? Já parar um pouquinho aí e ouvir ele inteiro, porque é sobre isso que a gente vai estar falando, né? Hoje a gente inicia aí uma série de mensagens, que eu não sei quantas serão, e por quanto tempo vai ser essa série, mas já há algum tempo, desde que a gente começou o curso da Escola de Fundamentos, eu já tinha o desejo de começar a fazer essas mensagens baseadas em louvor. Na época, os alunos que estão comigo há mais tempo, desde 2018, 19 ali, né, sabem que a gente já fez essa experiência, né, de pegar louvor e em cima da letra do louvor achar as passagens bíblicas que falam sobre aquele assunto que o ministro de louvor está cantando, porque é muito importante que a gente cante com entendimento. Assim como a gente pode estar cantando coisas extremamente espirituais e importantes para o nosso crescimento espiritual, a gente também pode estar cantando algumas heresias, a gente pode estar cantando algumas coisas que não são as verdades bíblicas, né? Elisângela, mas não são todos louvores? Sim, mas faz toda a diferença quando a gente realmente faz uma análise da letra, a gente faz uma análise daquilo que o autor daquela música, né, a pessoa que foi ali o responsável por aquela letra, em que ele estava baseado, o texto bíblico está correto, a análise que ele fez do texto bíblico para fazer o louvor está correta. Então é sobre isso que a gente vai estar falando agora nessa série de mensagens que começa hoje. Essa vai ser a primeira e a gente não sabe quantas serão, né? Mas eu sei que serão algumas. Eu quero fazer essa análise com alguns louvores de diversos estilos. Aí a gente vai trabalhar um pouquinho de cada estilo de louvor, de grupos diferentes, de pessoas, né? Diferentes aí os louvores, e eu creio que o Senhor vai estar nos ensinando ainda mais dentro da palavra, e quando a gente estiver cantando, então, essas músicas, esses louvores, a gente vai ter um maior entendimento ainda daquilo que aquele louvor está falando, qual a mensagem que ele está, então, trazendo para nós. Então, esse louvor, esse primeiro louvor que a gente está colocando aqui como o início dessa série, é um louvor do Morada, né, do grupo Morada, que é tudo sobre você, o nome do louvor, né? Então, se você quiser aí, depois eu devo colocar na descrição aqui do vídeo, eu vou colocar o link do louvor também para que vocês possam acessar e possam ver, né, na íntegra a música completa, e possam então estar cantando junto, né, louvando junto debaixo desse entendimento. Mas o Brunão, né, do Morada, ele traz uma mensagem baseada tanto na saída, né, do êxodo, da saída do povo de Israel, né, ali do Egito, da escravidão do Egito, mas o meu foco é sobre a questão do sacerdócio, né, de como Deus realmente tem um chamado para nós,
a respeito do sacerdócio de todos os santos, né? E às vezes a gente negligencia um pouco isso. Então eu queria começar com vocês essa mensagem, levando a nossa análise primeiro ao livro de 1 Pedro, né? A carta de 1 Pedro, capítulo 2. Essa vai ser o início, né, da nossa análise aqui desse louvor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Se você precisar, pausa aí o vídeo para poder acha para a gente poder meditar junto. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, o apóstolo Pedro, nessa carta que ele escreve aos irmãos, ele está nos lembrando e nos falando a respeito de um sacerdócio, né? A gente conhece esse texto já de longa data, mas às vezes a gente esquece de fazer uma análise do que Pedro está querendo falar ou a respeito de que exatamente ele está trazendo essa reflexão, né? E ele não está tirando isso do nada, não. Ele está tirando do Antigo Testamento, inclusive, que é onde nós vamos estar já indo. Ele diz, então, no primeiro versículo, para a gente começar aqui: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Essa nossa primeira mensagem, ela tem como título Somos Todos Sacerdotes. Foi uma ministração que eu fiz agora recentemente, dia 10 de novembro de 2024, num culto à noite, na nossa igreja local. E esse foi o título que eu coloquei porque eu queria falar a respeito desse sacerdócio. E mais, eu queria trazer ao nosso entendimento que somos todos sacerdotes. Não existe, nem na velha aliança, nem na nova aliança. O maior desejo de Deus era que todo Israel, e hoje judeus e gentios, todos sejam sacerdotes. Esse é o nosso chamado. Então Pedro está dizendo para nós, vocês porém. Então ele não está dizendo, judeus, vocês são geração eleita. Não, gentios, vocês são geração eleita. Ele está dizendo, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. E quando ele usa esse termo sacerdócio real, ele coloca essa segunda palavra, esse complemento do sacerdócio, porque nós estamos lidando com um reino do Rei dos Reis. Então, o sacerdócio, além de ser um sacerdócio, ele é real. Nós somos todos sacerdotes do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então, nós temos uma responsabilidade de sacerdotes além do que é simplesmente ser um sacerdote. E essa mensagem eu comecei justamente trazendo uma reflexão para nós, que eu queria aqui trazer para essa pregação, para essa primeira pregação, seguinte: o que a gente precisa analisar é que a palavra sacerdote, ela não é nova. A palavra sacerdote, ela já não era nova para Moisés, ela já não era nova para Abraão, ela já não era nova para Ló, né? Ela não era nova para os primeiros homens e mulheres que a gente vê na Bíblia. Não, ela não era nova, porque desde que o mundo é mundo, desde que o homem desobedeceu a Deus no Éden e passa a viver uma vida independente, a gente já começa a ver nas culturas que vão se formar, nas sociedades que vão se formar, nas civilizações que vão se formar, homens e mulheres que se tornam então idólatras, que se tornam adoradores de deuses com letra minúscula, e cada um desses deuses que são levantados, que são adorados,
eles têm como referência, eles têm como servos principais os chamados sacerdotes. E o que era então um sacerdote já nas primeiras civilizações, como é até os dias de hoje? O sacerdote é aquele que está a serviço daquele Deus que está sendo adorado, ele é exclusivamente servo daquele Deus, ele é exclusivamente usado para todos os rituais que são feitos para aquela divindade. Então ele é sempre o interlocutor, ele é o intercessor, ele é aquele que fica entre os homens comuns e Deus. Esse é o sacerdote, esse é o homem que está ali, né? É aquele que está sempre intermediando entre Deus e os homens, entre os deuses, com letra minúscula, e os homens. Então, desde as primeiras civilizações, se você fizer aí uma pesquisa muito rápida no Google e colocar aí deuses das civilizações mesopotâmicas, ou do Egito, ou da Síria, ou da Babilônia, o que você colocar aí, os gregos, né, que estão mais próximos de nós aqui, qualquer civilização, qualquer sociedade que você colocar e que você perguntar sobre a questão das divindades, você vai ver que existiam pessoas, homens e também mulheres, que eram separados para servir, para trabalhar em prol somente desses deuses, nos seus templos, nos seus santuários, naquilo que se levantava para adoração, nos seus altares, né? Aquilo que se levantava para esses deuses, então esses homens e essas mulheres trabalhavam. Existiam em várias culturas, inclusive, essa questão do sacerdote ser totalmente voltado somente para aquela divindade. Então o sacerdote ele não poderia ter uma casa, uma família, esposa, filhos, porque ele teria que trabalhar 24 horas, 7 dias por semana em prol da adoração daquele Deus. Existia também mulheres jovens, virgens, que muitas vezes eram entregues pelos seus próprios pais a um templo, a uma divindade, onde aquela jovem ou aquela mulher, ela era exclusivamente usada para a adoração, para o trabalho daquele templo também. Isso não é nada que a gente já não saiba, né? Isso já não é algo que a gente não entenda. Então nós precisamos tomar por base esse tipo de entendimento para que a gente consiga compreender o que a Bíblia está trazendo para nós também. E mais ainda, o que o próprio Deus então está requerendo de nós. Porque se a gente então entende que as divindades das civilizações antigas, que eram deuses com letra minúscula, que são deuses falsos, né, deuses criados pelas mãos dos homens, o próprio Deus vai dizer, né? Se nós sabemos que por trás de cada uma dessas divindades existem então espíritos malignos, existem anjos caídos que estão ali trabalhando em prol de enganar essas pessoas, então nós vamos entender que o nosso Deus está nos chamando para um sacerdócio superior, para um sacerdócio real, para algo que realmente vai de encontro, né, à vontade de Deus para adoração e para o serviço para com os nossos irmãos. Então, eu só queria dar esse pano de fundo aqui para a gente poder entender essa questão de que sacerdotes não é algo ou não é uma palavra ligada diretamente ao cristianismo ou ao judaísmo, mas é uma palavra que remete a qualquer divindade que é adorada. Nós vamos sempre ter sacerdotes que estão ali trabalhando em prol daquele templo e daquela divindade que está sendo adorada. Então esse é o trabalho, né, de um sacerdote, estar sempre à disposição daquela divindade e trabalhando em prol dos homens que estão ali pedindo algo àquela divindade. Também pensando sobre isso, a gente precisa analisar que sempre o sacerdote, então, na maioria das vezes, ele é aquele que está ali à disposição das pessoas que vão até aquele templo e que levam as suas ofertas, levam as suas oferendas, levam aquilo que elas estão levando para aquela divindade, como uma dádiva, como um presente, como uma oferta, como uma oferenda ou qualquer coisa desse tipo, com os seus pedidos, né, com aquilo que eles desejam para suas vidas. E essa divindade então recebe essa dádiva, esse presente, essa oferta. Geralmente o sacerdote está ali para fazer
essa oferta diante dos deuses. Então é o sacerdote que geralmente leva diante dessas divindades essas ofertas. Nunca é o próprio ofertante, dificilmente, né, ele vai ter acesso direto às divindades, mas é o sacerdote que está ali sempre à disposição, recebendo aquilo que as pessoas trazem e levando diante daquela divindade aquilo que foi recebido por ela. E aí faz as orações para aquela divindade, fazem as suas petições, os seus pedidos, né? Daquilo que a pessoa está precisando, e aquela divindade então de alguma maneira responde aquilo que está sendo pedido para aquela pessoa que está levando aquele presente. Então esse também é o papel desse sacerdote. Bom, baseado nisso, nós então compreendemos que nós também temos, então, na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quanto na Nova Aliança, esse termo sendo usado tanto por Pedro, aqui dizendo, né, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Pedro vai dizer para quê que nós somos tudo isso. Para que nós somos geração eleita? Para que nós somos um sacerdócio real? Para que nós somos uma nação santa, um povo exclusivo de Deus? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos de nós estávamos em trevas, estávamos realmente debaixo de condenação eterna, estávamos realmente caminhando para o inferno, porque nós estávamos cegos espiritualmente, nós estávamos totalmente escravizados pelo pecado, nós não tínhamos a liberdade em Cristo, nós estávamos fadados ao fracasso eterno de sermos condenados pelos nossos pecados, porque era ali que nós estávamos em trevas, mas o Senhor veio e nos resgatou. Colossenses 1,13 vai dizer, né? Ele nos resgatou, nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado Jesus. Então nós fomos transportados no momento em que nós reconhecemos o senhorio de Cristo, no mesmo momento em que nós então recebemos a palavra de Deus e entendemos que nós somos pecadores, o Senhor nos transporta do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E esse reino, que é inclusive com letra maiúscula, é esse reino que então a partir desse momento nós somos inseridos, nós somos colocados, nós somos chamados para servir. Por isso o sacerdócio, ele é real. Tem um rei assentado no trono, tem um rei que está sobre esse trono, reinando toda a terra, e é para esse rei que nós estamos trabalhando, é para esse Senhor que nós estamos trabalhando, é para esse Deus que nós estamos sendo então usados como sacerdotes nessa terra. Por isso que Pedro vai dizer que nós somos um sacerdócio real, nós estamos trabalhando para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para anunciar as grandezas daquele. Então, quando nós somos chamados como nação eleita, sacerdócio real, nação santa, né? Esse povo exclusivo de Deus, é para que a gente possa anunciar a nossa boca. O nosso chamado tem a ver com um anúncio de boas novas, desse evangelho, dessa realidade que nós estamos inseridos e que nós precisamos então trazer outras pessoas para esse mesmo reino. Nós precisamos resgatar outras pessoas também. Nós precisamos fazer do nosso sacerdócio um lugar de verdadeiro resgate, um lugar de verdadeira intercessão. E nós vamos entender isso com a palavra de hoje. Então isso aqui é só um primeiro momento para a gente entender do que essa palavra que a gente vai estar ministrando, do que esse louvor do Morada está falando, para que a gente possa entender a palavra por um todo. Então ele vai dizer no versículo 10, para a gente poder ir para o texto que eu quero falar com vocês. Antes, vocês nem sequer eram povo. Então antes de sermos chamados, antes de sermos salvos, antes de sermos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, nós nem éramos povo. Povo de quem? Povo de Deus. Nós nem éramos da família de Deus, nós não éramos filhos de Deus. Nós éramos criaturas, a palavra vai dizer, né? Mas o seu amor nos alcançou. Aí ele diz assim, mas agora, depois que vocês foram alcançados, depois que vocês foram transportados desse reino das trevas para o reino do seu Filho amado, agora vocês são povo de Deus.
não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Deus nos alcançou com a sua graça, com a sua misericórdia e nos trouxe então para esse reino, onde nós somos chamados de povo santo, exclusivo de Deus, nação santa, sacerdócio real e geração eleita. Pedro está nos dizendo a nossa responsabilidade, o nosso real chamado, né, diante de Deus como sacerdotes. Então, a partir de hoje, você vai começar a tomar consciência e você vai começar a pôr em prática essa tão grande função que foi te dada a partir do momento que você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você é um sacerdote. Diga para você mesmo o tempo todo: eu sou um sacerdote. Nós todos somos sacerdotes. Somos todos sacerdotes. Esse é o tema que a gente vai conversar então. E eu queria que você fosse comigo então para o tema principal, para a palavra principal. Eu só trouxe vocês aqui em 1 Pedro porque muitas vezes a gente tem a impressão de que quando a gente lê um texto do Novo Testamento ou um texto do Velho Testamento, parece que eles não estão se conversando, parece que eles não falam do mesmo assunto, parece que o que está no Velho é só do Velho Testamento, né, da Antiga Aliança, e o que está no Novo Testamento é só da Nova Aliança. Não, Pedro, quando cita esse texto, ele está citando um texto baseado na Antiga Aliança. Paulo, quando citava muitas das suas cartas, Paulo também está citando algo da Velha Aliança. Na maioria das vezes, né, ele está citando o Antigo Testamento. Então eu queria que você fosse comigo agora para Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Nós vamos ler alguns versículos e a gente então vai entender essa questão do sacerdócio. Nós todos somos sacerdotes. Êxodo, capítulo 19, a partir do versículo 5. Se você precisar, pausa aí, acha o texto e bora lá para a leitura. Êxodo 19, 5 diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. O Senhor está, aqui é Deus, né, o próprio Deus falando com Moisés. Nós temos agora o mesmo cenário acontecendo, exatamente como Pedro estava falando ali na carta dele. Agora quem está falando aqui é o próprio Senhor, falando com Moisés a respeito desse chamado sacerdotal, a respeito do que ele tem como propósito para Israel e para todo o seu povo. Nós temos, se você pegar os capítulos anteriores a esse que a gente acabou de ler de Êxodo 19, você vai ver que nós temos exatamente o êxodo, né? A saída, essa libertação de Israel do cativeiro do Egito. Israel está sendo liberto, Israel está agora caminhando no deserto, eles acabaram de sair do Egito, foram libertos debaixo da mão poderosa do Senhor, foi o Senhor quem os libertou, foi o Senhor que fez com que eles estivessem agora libertos. Deus vai chamar a atenção de Israel nesse sentido. E antes de qualquer coisa, de qualquer outra promessa ou de qualquer outra coisa que Deus viesse a falar, ele começa a falar com Moisés exatamente 3 meses depois da saída. Eles estão caminhando pelo deserto há 3 meses e nesse momento, Êxodo 19, nós estamos com a parada de Israel no pé do Monte Sinai. Talvez o momento de maior, o ápice da libertação de Israel é esse momento em que eles estão agora parados, acampados no Monte Sinai, no pé do Monte Sinai, na verdade, né, ali na parte de baixo. E o Senhor então começa a falar com Moisés ali, a respeito do que Israel seria e o que eles deveriam fazer. E esse é o primeiro texto que a gente tem aqui, então, eles acampados ali no pé do Monte Sinai. O Senhor começa a falar com eles a partir do versículo 4, olha o que o Senhor diz aqui. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim.
Então o Senhor está dizendo, exatamente como eu falei para vocês de Colossenses 1,13, o Senhor está dizendo, eu os transportei da escravidão do Egito para levá-los a uma terra que eu já dei para vocês por herança. Para um reino que eu vou entregar para vocês cuidarem, um reino que vai estar debaixo do meu reinado, eu vou ser o rei de vocês, eu vou estar no trono reinando sobre vocês. Então, o Senhor, assim como Pedro estava falando, assim como Paulo fala em Colossenses 1,13, o Senhor estava falando com Israel muito tempo antes a respeito da mesma questão, a respeito da mesma posição que Deus tinha para eles. Eu os transportei em asas de águias e os trouxe para perto de mim. O Senhor estava libertando o seu povo para o chamado que ele tinha para eles. E aí sim entra no versículo 5 que a gente acabou de ler. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Deus está chamando Israel de seu tesouro pessoal. É algo extremamente precioso que Deus então escolhe para ele, guarda para ele, coloca num lugar especial. Deus está chamando o seu povo para perto dele novamente, né? O pecado já não faria mais parte da vida de Israel se eles então agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Há uma palavra de promessa sendo liberada para Israel nesse momento. Vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Gente, essa palavra reino é a mesma que Pedro vai usar, que o próprio Jesus vai usar nos evangelhos. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus é chegado até vós. O reino de Deus é comparado. Então Jesus vai usar diversas vezes esse mesmo termo. Pedro usa lá, dizendo que nós somos um reino de sacerdote, né, de sacerdotes também, uma geração eleita. E aqui o Senhor está falando com Moisés também. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Então, a minha ênfase, gente, nessa palavra é: somos todos sacerdotes. Deus nunca pensou em fazer de uma tribo, ou de uma pessoa específica, ou de uma família específica, os seus sacerdotes. Mas desde o momento em que Deus liberta Israel do cativeiro, da escravidão do Egito, ele tem por desejo, ele tem por anseio fazer de todo o povo de Israel, os 2,5 milhões de pessoas que saíram do Egito, quando Moisés os liberta, todos esses 2,5 milhões de pessoas aproximadamente seriam um reino de sacerdotes. Por quê? Porque o sacerdote, ele tem uma função de trazer reconciliação, trazer intercessão, trazer esse posicionamento interceder entre o pecador e Deus, entre o povo e Deus. E o desejo de Deus era que todo Israel fossem esses intercessores, fossem esses intermediadores entre Deus e todo o resto do mundo. Porque o desejo de Deus era que Israel fosse esse reino de sacerdotes que fizessem, que obedecessem ao Senhor fielmente, para que essa nação de Israel fosse exemplo para todas as nações. Quando nós olhamos, existem inúmeros versículos que Deus vai falar que quer que Israel seja essa luz para as nações, seja esse povo que mostre como é ser filho de Deus, seja essa nação exemplo para todas as suas nações vizinhas, para os povos vizinhos. Deus desejava que Israel, que o seu povo, esse povo que ele está escolhendo, que ele está resgatando, fosse esse exemplo de filho de Deus. Esse é o desejo do Pai. Esse é o desejo de Deus desde o início, que Deus tenha muitos filhos igual a Jesus. Esse sempre foi o desejo de Deus. Então Deus está dizendo que ele quer um reino de sacerdotes. Não uma família, não uma tribo, mas um reino inteiro. Todo Israel, esse reino de sacerdotes. Uma nação santa.
toda a nação, gente. Não era para ser algumas famílias santas e outras não. Não era para ser uma casa santa e todas as outras não. Não era para ser algumas pessoas santas porque elas estavam sendo separadas para ser sacerdotes. Não, era a nação inteira. Uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus está dizendo, Moisés, diga isso para eles. Eu quero uma nação inteira santa. Eu quero um reino de sacerdotes. Todos eles serão sacerdotes diante de mim. Israel tinha noção do que era ser um sacerdote. Israel sabia qual era a função de um sacerdote. Eles estavam vindo do Egito, que era uma nação extremamente pagã e idólatra, onde existiam milhares de deuses sendo adorados, e cada um desses deuses tinham sacerdotes que trabalhavam em prol desse Deus do Egito. Então eles sabiam muito bem qual era o papel de um sacerdote diante da sua divindade. Deus está chamando a responsabilidade do seu povo para ser uma nação santa, para ser um reino de sacerdotes, porque eles seriam esses intercessores entre Deus e todo o resto da humanidade que deveria ser salvo. Deus está falando isso com o seu povo. Vamos lá para o versículo 10 e 11, seguindo aí Êxodo 19, versículo 10 e 11. Diz assim: E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Gente, aqui a palavra chave para mim, para você, para todos nós é todo o povo. Deus não estava chamando um ou outro. Acabei de falar isso para vocês. Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Vá ao povo, não vá a algumas pessoas, Moisés. Vá a todo Israel e consagre-os. Deixa eu só abrir aqui. Consagre-os hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Gente, não era somente Moisés que veria o Senhor, não era somente alguns israelitas que iam ver o Senhor, mas era todo o povo. Por isso que todo o povo deveria se consagrar. Por isso que todo o povo deveria estar consagrado ao Senhor durante esses 3 dias. Se você depois puder, leia todo o texto, capítulo 19 e o 20. Vocês vão entender o contexto que nós estamos falando aqui. Se você não conhece esse texto ainda, vale muito a pena ler inteiro. Mas o Senhor está chamando todo Israel para se consagrar, porque Deus quer se mostrar, Deus quer se revelar a todo o povo. Não somente a alguns, mas a todo o povo que saiu do Egito, a todo Israel, a todo esse povo que está caminhando com Moisés pelo Egito, pelo deserto, perdão. Deus não quer se revelar mais somente a Moisés, mas agora Deus quer se revelar a todo o povo. Consagre o povo, porque eu vou me mostrar a todos eles. Versículo 13. Aí ele diz assim, ó. O finalzinho do texto, né? Eu vou ler a partir do 13, mas eu só quero o final dele. Versículo 13. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Agora o texto que eu quero. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Gente, Deus está dando as indicações para Moisés, para falar com o povo, de como é que eles vão se comportar, o que é que eles vão fazer durante esses 3 dias. E quando eles chegarem ao pé do Monte Sinai, como é que eles vão se comportar ali, o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer. Mas ao soar de uma trombeta, de um toque longo, eles poderão subir ao monte. Eles quem, gente? Eu costumo brincar que eu falo assim, na língua portuguesa, a gente procura o sujeito, né, de uma frase. Quando o sujeito não está ali, a gente chama de sujeito oculto. E aqui, somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Deus está falando a Moisés que quando a trombeta soasse um toque longo, eles, todo Israel, esse é o sujeito oculto, todo Israel estaria apto a subir o monte, a subir até o Monte Sinai para se encontrar com Deus.
Deus iria se mostrar, Deus iria estar, Deus iria se revelar a todos eles. Eles poderão subir ao monte. Olha o que o versículo 16 diz. 16 e 17. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. Gente, Moisés leva o povo até o monte Sinai para encontrar-se com Deus. Versículo 17 é claro, Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. Não era para alguns, não era para Moisés simplesmente, não era para a família de Moisés, mas era para todo Israel esse encontro, essa revelação, essa face na face, né? Deus se revelar ao seu povo de maneira integral, para que todos tivessem então relacionamento íntimo, de perto com Deus novamente. Deus estava libertando o seu povo da escravidão, trazendo eles para perto dele, como o texto vai dizer. Deus estava pedindo ao seu povo que se consagrasse, se separasse, se santificasse, porque Deus queria se mostrar para eles. A partir do momento em que Israel entendesse que ao se consagrar, ao se separar, eles estariam aptos a estar na presença de Deus, Deus então se revelaria a eles nesse momento. E a partir do momento que você tem um encontro pessoal com o Senhor, eu estou falando de encontro pessoal, gente, eu não estou falando de encontro coletivo. Quando nós temos um encontro pessoal com o Senhor, quando nós temos um encontro eu e Deus, quando eu conheço o Senhor face a face, quando eu tenho um relacionamento de intimidade com Deus, quando eu sei o Deus que eu estou servindo, quando eu o conheço de verdade, não de ouvir falar, mas de andar com Ele, de estar com Ele, de me relacionar com Ele, tudo muda. E era isso que Deus queria, que a partir do momento que o seu povo, todo Israel, tivesse um encontro face a face com Deus, tivesse esse relacionamento íntimo com o Senhor, a partir desse momento eles teriam uma nova vida, eles teriam um novo mover na vida deles, eles teriam uma nova maneira de viver. É disso que Deus está falando. Olha o versículo 20. Capítulo 20, versículo 18 ao 20. Vamos lá. Antes da gente ler, se você continuar lendo o capítulo 19 e entrar no capítulo 20, nós temos o que na sequência aí, gente? Então Deus se mostra ali no cume do monte. A palavra vai dizer que o povo então tremeu de medo, né? Eles tremeram de medo porque o monte tremia, porque Deus estava falando ali no meio de raios e trovões. A cena era muito forte para todo o povo, né? O povo não estava acostumado com essa demonstração total de poder de Deus. O próprio Deus estava ali à vista de todos, se mostrando para eles. E o capítulo 20 é exatamente Deus falando os 10 mandamentos, Deus dando ao seu povo os 10 mandamentos. E Deus vai falar então com o seu povo a sua palavra, né? O mandamentos, a palavra mandamentos no original aqui tem a ver com palavras, com conselhos, com uma forma de Deus dizer aquilo que Ele espera do seu povo, que Ele espera daqueles que lhe obedecem, daqueles que decidem estar andando com Ele, decidem viver uma vida nova com Ele, de santidade. Então Deus dá ali os 10 mandamentos que nós conhecemos muito bem, e se você não é familiarizado com essa palavra, leia o capítulo 20, seguindo aí a nossa leitura, mas agora eu chamo a atenção de vocês para aquilo que nós precisamos entender dessa palavra. Nós vamos lá para o versículo 18 do capítulo 20. Então nós temos todo o capítulo 20 falando aí sobre os 10 mandamentos.
Quando chega no versículo 18, olha o que a gente vê aqui nesse texto. Êxodo capítulo 20, versículo 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. E Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Gente, para mim, é o início do fracasso de todo o povo de Israel. Essa declaração do versículo 18 de todo o povo de Israel diante da revelação de Deus para eles, diante do encontro que Deus está tendo com eles, diante do início de um relacionamento de intimidade com Deus que eles poderiam ter até a partir desse momento. Olha o que Israel diz para Moisés: vendo o povo diante de todos, trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Aqui está a renúncia que Israel faz a respeito do seu sacerdócio. E aqui também está geralmente a nossa renúncia, porque a gente não pode pensar que nós somos diferentes de Israel, porque nós não temos sido diferentes de Israel. Assim como eu tenho dito para vocês que Israel foi liberto do Egito, estava sendo levado para a terra prometida. Assim como eu disse que Deus então chama todo o seu povo aqui no início do capítulo 19 de nação santa, de reino de sacerdote, de tesouro pessoal dele. Deus também nos chama como nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, né? Pedro vai dizer isso para nós que nós somos. E Deus então está nos chamando todos para sermos sacerdotes. E eu já expliquei para vocês qual é o papel do sacerdote. Quando Deus nos chama à salvação, quando Deus nos chama para o seu reino, quando Ele nos resgata da opressão do diabo, quando Ele nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do seu Filho amado, o que Deus deseja é que nós também sejamos esse instrumento de Deus de reconciliação, de ser exemplo para todas as outras pessoas, de ser exemplo para cada uma das pessoas que está ao nosso redor. Nós somos chamados também como sacerdotes para isso. Assim como Israel tinha a responsabilidade de ser exemplo para todas as outras nações, agora judeus e gentios, salvos em Cristo Jesus, também somos chamados para reconciliar o mundo com Deus, as pessoas perdidas com o Senhor. Esse continua sendo o nosso chamado, mas Israel aqui renuncia a isso e diz: Moisés, fala só você com Deus e você fala conosco, porque se nós formos diante de Deus, nós vamos morrer. O que Israel está dizendo aqui, gente? Eles percebem, no início do capítulo 19 a gente leu isso, que Deus fala para Moisés: Moisés, manda o povo se consagrar durante 3 dias. Eles então se consagram, e eles tinham que se consagrar de verdade, porque Deus ia se manifestar ali no monte, e eles entenderam essa responsabilidade. E durante 3 dias eles se consagram, e durante 3 dias eles não podiam se contaminar com nada impuro. Durante 3 dias eles tinham que se santificar. Durante 3 dias eles não podiam ter, inclusive, relação eles não podiam ter contato com mulheres. Isso quer dizer que os casados eles tinham que estar, inclusive, meio que separado das suas mulheres. Eles não podiam ter nenhum tipo de contato sexual com as suas mulheres. Tamanha era a consagração e a santidade que eles estavam buscando naquele momento, porque Deus ia
se manifestar para todo Israel. E não é diferente para nós, gente. Por quê? Deixa eu só continuar mostrando para vocês sobre Israel. Quando Israel, então, se consagra durante 3 dias, e eles percebem que esse é o nível de santidade, de consagração, de busca, que eles vão ter que ter, porque Deus é santo, porque Deus é o Todo-Poderoso, porque Deus, Ele é santo e Ele requer santidade de nós. Quando eles percebem que esse é o nível de santidade que eles vão ter que ter a partir daquele momento, para ter encontro com Deus, para ter relacionamento com Deus, eles dizem, nós vamos morrer. Por quê? Porque Israel não quer abandonar o pecado. Porque Israel sabe que se consagrar dá trabalho. Porque eles sabem que buscar santidade dá trabalho. Porque eles sabem que Deus é santo e eles vão precisar se santificar. Então é sempre muito mais fácil que outras pessoas se santifiquem no nosso lugar. Por isso que eles dizem, Moisés, fala você com Deus. Moisés, santifique-se você. Moisés, consagre-se você. Nós não queremos nos consagrar. Nós não queremos nos santificar, mas nós queremos ouvir Deus. Então que você se consagre, que você se santifique, Moisés. Será que não é isso que nós temos feito também nos nossos dias? Nós temos colocado inúmeros Moiséses no nosso lugar. Nós temos levantado Moisés para todo lado. Moisés pode ser a nossa esposa. Moisés pode ser o nosso marido, que tem que se consagrar e buscar por toda a família todo dia. Moisés pode ser o nosso líder, o nosso pastor, o nosso bispo, o nosso líder de célula. Moisés pode ser a nossa mãe, o nosso pai, porque a gente pede para que ele se consagre e busque santidade por nós, que eles intercedam por nós diante de Deus. Quantos de nós não pedimos oração para as pessoas? Orem por nós, busque por nós, jejue por mim, me ajude em oração. Essa é a palavra que geralmente a gente usa. Por quê? Porque nós estamos colocando Moisés no nosso lugar. Nós estamos dizendo para Deus e para Moisés que nós não queremos nos consagrar. Israel estava dizendo para Deus literalmente que eles não queriam ter um relacionamento de intimidade com Deus. Moisés poderia estar no lugar deles e isso era satisfatório. Isso já era o bastante. Já não precisava de mais nada. Tá bom, Moisés, ouvir você. Gente, quantas pessoas têm deixado de ter um relacionamento com Deus no seu diário, no seu momento de devocional, no seu momento de oração, no seu momento de vida com Deus, para comer alimento que vem de outra pessoa, para ouvir o líder falar, para ouvir o pastor falar, para ouvir o apóstolo falar, para ouvir o profeta falar, para ouvir o amigo falar, para ver o líder de célula falar. Quantas pessoas têm deixado Moisés ser o seu sacerdote? Quantas pessoas têm deixado o seu lugar de sacerdote diante de Deus e colocado outro sacerdote no seu lugar? Quantos têm deixado a sua responsabilidade como sacerdote, como sacerdócio real, para que outra pessoa faça isso no seu lugar? Por quê? Porque ser sacerdote requer consagração, requer santificação, requer relacionamento diário com Deus. E tudo isso parece dar trabalho, e tudo isso parece não fazer sentido, porque o que eu quero é continuar no pecado. Eu não quero me consagrar, eu não quero me santificar, eu quero continuar justamente em pecado. Porque parece que o pecado dá menos trabalho do que me santificar. Parece que o pecado faz mais sentido do que me santificar. Parece que viver uma vida longe de Deus faz mais sentido do que viver uma vida perto de Deus. É isso que Israel disse para Moisés. E Moisés retruca, Moisés fala com eles o que estava acontecendo ali. Moisés diz no versículo 20, Moisés disse ao povo, não tenham medo. Por que vocês estão tendo medo da voz de Deus? Por que vocês estão tendo medo da presença de Deus? Não tenham medo. É o contrário, vocês deviam se alegrar. Ele não fala isso, mas eu tenho certeza que isso era o pensamento de Moisés. Por quê? Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Gente, a realidade é que quanto mais eu me aproximo de Deus,
quanto mais eu me santifico e me aproximo de Deus, mais a presença de Deus me trará temor, me trará revelação de quem é Deus, me trará revelação de quão pecador eu sou, e eu então vou me afastar do pecado. É o contrário. Nós achamos que a presença de Deus vai justamente nos acusar, vai nos trazer ainda mais medo. Não, não. Moisés está dizendo claramente isso. Deus veio se mostrar a vocês, prová-los, mostrar para vocês quem Ele é, para que justamente o temor a Deus, ele esteja em vocês, e por causa do temor, porque vocês agora temem a Deus, porque agora vocês estão perto de Deus, vocês não vão desejar pecar mais. Percebe que é sempre um paradoxo, é sempre o contrário. Parece que quanto mais eu me aproximo de Deus, menos eu vou pecar. Quanto mais afastado de Deus eu estiver, mais eu vou ter a tendência de pecar. Então, em que lugar que eu e você queremos estar? Nós queremos estar, então, nos santificando, buscando realmente essa santificação, esse processo que Deus vai nos levando a nos purificar e nos santificar todos os dias, e então irmos para a presença dele, para que na presença dele ele possa nos provar e nos mostrar quem ele é e nos santificar ainda mais, e então nós vamos nos livrar do pecado. É isso que a presença de Deus faz, nos traz temor, nos traz entendimento de quem Deus é como Pai, como Senhor das nossas vidas, como aquele que deseja realmente se relacionar conosco intimamente, e essa intimidade vai nos fazer ficar cada dia mais apaixonados por Ele. Nós vamos cada dia mais desejar Ele, nós vamos querer Ele, nós queremos estar com Ele. Esse é o nosso maior desejo, esse é o nosso maior anseio, mas nós preferimos o contrário. Nós dizemos: Moisés, santifica você. Moisés, vai se encontrar você com Deus. Traz a palavra pronta para mim. Ministra a palavra para mim. Ministra o louvor para mim. Ora por mim. Jejua por mim, Moisés. E aí você pode pôr o nome que você quiser no lugar de Moisés, e você vai entender o que nós temos feito diante de Deus. Ao invés de nos relacionarmos com Deus e realmente o temor a Deus nos livrar de pecar, nós temos nos afastado e infelizmente caído muito mais em pecado justamente por causa desse afastamento e da falta de santidade e da falta da santificação, da purificação que a palavra de Deus e a presença de Deus faz em nós. É isso que Deus está fazendo, é isso que Deus está mostrando para Moisés. E é isso que nós muitas vezes estamos fazendo também conosco. Nós estamos tentando nos eximir, né, de nos santificarmos, porque parece dar trabalho, né? Israel tinha a missão de ser santo para que as outras nações vissem a Deus, o Deus verdadeiro. Somos chamados como sacerdotes, pois o sacerdote é um intercessor entre Deus e os homens, porque os homens não quiseram se santificar para falar com Deus. Não queremos mais ter homens entre nós e Deus. Não queremos mais ter intercessores entre nós e Deus. O véu do templo já se rasgou de alto a baixo e nós temos acesso direto à presença de Deus. Nós não precisamos de mediadores. O nosso mediador foi Cristo na cruz. Ele abriu o acesso para mim e para você. E aqui Moisés estava sendo esse mediador entre Israel e Deus e abrindo também o acesso entre Deus para todo Israel. Mas Israel não quis. Israel preferiu continuar com o mediador e continuou com o mediador durante muito tempo até que Cristo viesse. E parece que nós ainda continuamos cegos, mesmo tendo esse livre acesso à presença de Deus. Mas algo que eu quero trazer para nós aqui, para a gente então finalizar essa palavra a respeito de somos todos sacerdotes, eu queria que você abrisse comigo lá novamente em 1 Pedro, só que agora no capítulo 1. E eu queria te mostrar algo poderoso que o Senhor tem falado ao meu coração e que eu creio que
que também vai mexer com o teu coração nessa ministração, e você vai então passar a viver o teu sacerdócio. O apóstolo Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo, é o versículo 2 que eu quero, mas nós vamos ler a partir do versículo 1 só para eu contextualizar e você entender o que está acontecendo aqui. 1 Pedro capítulo 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Versículo 2: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Gente, eu quero chamar a atenção de vocês para algo que Pedro está dizendo aqui para nós no versículo 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Então Deus já sabia que ele nos encontraria e nos resgataria e nos salvaria e nos traria do império das trevas para o reino do seu Filho Jesus. Pela obra santificadora do Espírito, quem nos santifica diariamente é o Espírito Santo. Ele é quem trabalha em nós nesse processo de santificação. Não tem a ver conosco, é tudo sobre ele, é tudo sobre Cristo, é tudo sobre o próprio Deus, a Trindade trabalhando em nós. Pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo. Nós só conseguimos obedecer aquilo que Deus tem falado, aquilo que Cristo deixou na sua palavra para nós, aos mandamentos que Deus deixou. Lembra? Capítulo 20 de Êxodo vai falar sobre os mandamentos. Nós só conseguimos obedecer a Cristo quando nós então estamos nesse processo de santificação que o Espírito Santo faz. Quando nós damos ouvido a esse chamado para sermos todos sacerdotes que Deus tem nos chamado. Para quê? Olha isso. Para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Se você já leu algum texto ali do Pentateuco a respeito de como o sacerdote fazia os sacrifícios, as ofertas, você vai saber do que eu estou falando sobre a questão da aspersão. O sacerdote, quando ele recebia algum sacrifício, alguma oferta, né, de sacrifício por pecado ou holocausto ou pela culpa, qualquer uma das ofertas que um israelita levava para o sacerdote ali no tabernáculo, esse sacerdote pegava aquele animal, matava o animal, sacrificava o animal, tirava todo o sangue do animal, cortava as partes, fazia lá todo o sacrifício para queimar em cima do altar. E o sangue daquele animal, ele era aspergido. O que é aspersão? É quando você joga, né? Quando você lança o sangue sobre alguma coisa. E o sacerdote, então, pegava aquele sangue e aspergia, ou dentro do tabernáculo, ou no próprio altar de sacrifício, ou aspergia até no próprio ofertante. Então, dependendo do tipo de oferta que era trazido, para qual finalidade era aquela oferta, era o tipo de aspersão que era feita com aquele sangue que era tirado daquele animal. Essa era a forma daquela pessoa que estava ofertando ser purificada dos seus pecados, né? E Pedro está dizendo aqui para nós que quando nós somos escolhidos, quando nós somos santificados pelo Espírito e quando nós obedecemos a Cristo, nós passamos a aspergir o sangue de Cristo sobre outras pessoas também. E eu queria então te falar qual o significado dessa palavra aspersão no original grego dessa palavra de Pedro. Essa palavra aspersão que está aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, no original, no grego, é a palavra rantismos. Rantismos é o original dessa palavra no grego. E essa palavra significa servindo para purificar. Então, quando nós somos chamados por Deus, quando nós somos escolhidos, quando nós somos salvos, nós passamos a ser aqueles que servem para purificar. Por isso que nós somos todos sacerdotes.
O sacerdote era aquele que tinha o poder nas suas mãos de pegar o sangue daquele animal que foi sacrificado e com aquele sangue nas suas mãos ele aspergia sobre o altar, sobre o tabernáculo ou sobre o próprio ofertante, e a partir daquele momento ele estava então purificado, ele estava perdoado dos seus pecados, ele estava de novo reconciliado com Deus. E a palavra de Deus vai dizer que nós somos chamados como sacerdotes também para reconciliar o mundo com Deus. Esse é o nosso papel, reconciliar o mundo com Deus. Então, se eu e você aceitarmos o nosso papel como sacerdotes diante de Deus, quando nós estivermos diante de alguém que nós falamos do amor de Deus, que nós pregamos as boas novas do Evangelho, que nós estamos ali prontos a falar do amor de Deus para aquela pessoa, nós estamos sendo rantismos, nós estamos sendo aqueles que servem a Deus para purificar as pessoas dos seus pecados. Nós estamos sendo esses reconciliadores entre Deus e o pecador. Nós estamos sendo esse reino de sacerdotes que Deus tem chamado desde o Êxodo e que Israel infelizmente não aceitou esse chamado. Por quê? Porque ser sacerdote vai requerer de mim e de você um processo de santificação, um processo de consagração, um processo de relacionamento com Deus de forma íntima e profunda. E nós não vamos poder passar a nossa responsabilidade para outra pessoa. Nós teremos a responsabilidade de nos santificar, de nos purificar, para que sejamos então esses que servem para purificar. O sacerdote precisava estar apto para entrar na presença de Deus com aquele sangue e então fazer a propiciação, a palavra vai falar, por aquele pecador. A propiciação nada mais é do que aquele que intercede, aquele que cobre o pecado de alguém através de um sacrifício. E nós sabemos que Cristo já fez isso por nós na cruz. Cristo já foi esse sacrifício perfeito. Ele derramou todo o seu sangue para nos purificar do pecado. Então ele nos faz agora um reino de sacerdotes. Pessoas, como Pedro está dizendo aqui, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque você não vai querer ser só você, aquele que vai ser resgatado. Mas depois que nós somos então resgatados, nós queremos reconciliar o mundo com Deus. Nós queremos ser esses que servem a Deus, purificando outras pessoas dos seus pecados também. Nós queremos ser os agentes de Deus nesta terra para trazer outras pessoas para a luz, tirar também das trevas, que o Senhor possa nos achar todos sacerdotes. Acabem com essa mania de falar que existem outros sacerdotes que estão no nosso lugar, que eu e você possamos nos colocar à disposição do Senhor para sermos esses sacerdotes que Ele chama. Inclusive, quando eu ministrei essa palavra no último domingo, no dia 10, que eu falei para vocês, eu falei que existe um erro que nós cometemos e que a partir de hoje eu gostaria que você não cometesse mais. Se você já falou ou se você já ouviu isso, que a partir de hoje você nunca mais use essa frase, em dizer que o marido, né, os esposos, eles são os sacerdotes da casa. Não. O nosso marido, ele é o cabeça da mulher. E esse contexto dessa palavra, de que o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça do marido, e assim como Deus é o cabeça de Cristo, que Paulo vai falar esse texto, o nosso marido não é o sacerdote do lar. Nós todos somos sacerdotes. A mesma responsabilidade que eu tenho, meu marido tem,
meu filho tem, minha filha tem, meu genro tem, minha neta tem. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus. A mesma responsabilidade nós temos, todos diante de Deus, de sermos rantismos, aqueles que vão servindo para purificar a outros. Então, que o Senhor possa falar ao nosso coração e com esse louvor a gente possa agora louvar a Deus, engrandecer ao Senhor, realmente cantar isso com todo o entendimento do nosso coração. Eu vou pôr novamente agora o louvor e eu queria que você nesse momento aproveitasse esse tempo, se você está ouvindo essa palavra, e que você dissesse: Deus, eu não quero mais Moisés no meu lugar. E seja esse Moisés quem for, seja o seu marido, seja a sua esposa, seja o seu filho, seja a sua amiga, o seu amigo, o seu pastor, o seu líder, quem quer que seja, que até hoje, até esse momento, foi o teu Moisés no teu lugar, você vai tirá-lo desse lugar e você vai dizer: Deus, eu sou sacerdote diante do Senhor, eu vou subir o monte, eu não vou deixar Moisés subir no monte no meu lugar, porque se você continuar lendo lá o texto de Êxodo, você vai ver que infelizmente somente Moisés sobe o monte para falar diretamente com Deus e todo o povo fica lá no pé do monte e nunca mais eles têm esse acesso a Deus. Moisés passa a ser esse intercessor, Moisés passa a ser esse mediador entre Deus e Israel. E nós não queremos mais nenhum mediador. Esse acesso já foi rompido, esse acesso já nos foi dado por Deus através de Cristo Jesus. Então diga: somos todos sacerdotes. Ouça aí o louvor, deixa ser ministrado por esse louvor em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa continuar, falando ao nosso coração. A partir desse êxodo, nós também estamos inseridos nele. E eu creio em nome de Jesus que nós vamos ser todos sacerdotes a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Se você entendeu essa palavra, se você quer que mais pessoas realmente saibam dessa palavra, tenham esse mesmo entendimento que você, compartilha esse vídeo ou compartilha essa mensagem. Pregue essa mensagem para outras pessoas, fale dessa mensagem para outras pessoas, cante esse louvor com outras pessoas e fala: vamos ter o entendimento de que Moisés não vai subir no nosso lugar. Ouça o louvor. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre para o mar, o vento que abre o caminho é você.
você. Somos todos sacerdotes. Pense nisso, medite nessa palavra e tome a posição de sacerdote que o Senhor tem te dado e que nós temos muitas vezes abandonado esse lugar e colocado outros em nosso lugar. Se relacione com o Senhor, busque o Senhor, santifique-se e vá para a presença dele. Suba ao monte. Cada vez que o Senhor te chamar para falar com você, cada vez que o Senhor te chamar para entrar na intimidade, suba. Não deixe outra pessoa entrar no seu lugar. Amém, meu irmão? Deus abençoe e até a próxima. Vamos ver qual será o próximo louvor que a gente vai estar ministrando aqui uma palavra sobre ele. Deus abençoe, viu? Se vocês têm algum louvor que vocês gostariam de ter uma palavra a respeito dele, podem colocar aí nos comentários que a gente vai lendo aí os comentários e vai vendo se a gente consegue fazer. Em nome de Jesus, Deus abençoe.